Um levantamento feito pelo Conselho Tutelar de Muriaé sobre a violência contra crianças nos primeiros 6 meses de 2013 é considerado preocupante. O repórter Debson Santos vai mostrar quais são os principais crimes ocorridos no município. A violência infantil é um dos temas abordados em todo o país. O Brasil possui uma população de aproximadamente 190 milhões de pessoas, das quais 60 milhões são crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade. São dezenas de milhões de pessoas que necessitam de respeito e proteção para desenvolverem o seu potencial. Isto, ultimamente, não acontece, pelo alto número de violência contra os menores que são registrados todos os dias. Olha, infelizmente a violência tem crescido gradativamente aqui em Muriaé. Os números têm aumentado porque a gente ainda está no meio do ano e a situação tem sido um pouco mais recorrente do que no ano anterior. Porque esse ano mesmo, estando com 7 meses já de 2013, a gente já teve mais ocorrências do que teve em 2012 todinho. A violência a crianças e adolescentes em todo o país aumenta a cada dia e em Muriaé a situação não é diferente. Porém, o que preocupa ainda mais é a violência sexual, o que vem acontecendo dentro de famílias, até mesmo com a conivência dos parentes. Ultimamente, está crescendo o número de ocorrências de abuso sexual. O criminoso obriga a vítima a praticar sexo. E o problema é que quase nunca o agressor é denunciado. Em sua maioria, o crime é praticado por alguém da família. Infelizmente, a gente tem tido até casos de abuso sexual nessa cidade, o que é muito preocupante, porque no ano passado, infelizmente, também teve, mas esse ano já teve mais do que teve no ano passado. E são casos que às vezes a gente não divulga, porque acaba sendo uma cidade pequena, acaba sem querer a pessoa, divulgou o bairro, acaba descobrindo um pouco quem que é. Então a gente tenta não divulgar muito para não aparecer um pouco essas crianças, porque elas acabam sendo constrangidas na escola, né? Porque toda criança mexe muito com o psicológico delas. A violência infantil não é somente aquela em que o agressor abusa sexualmente da criança, mas também tanto sexual, física e psicológica. Até as agressões psicológicas podem afetar muito mais a criança do que você dar um tapa, que também não é correto, porque isso não educa. Mas no sentido da agressão psicológica seria o quê? Você ameaçar a criança, falar com ela que se ela não fizer aquilo, ela vai ser levada embora de casa, que a mãe não vai gostar mais dela. Esse tipo de coisa a criança guarda muito para si, não fala com ninguém e ela começa a ficar retraída. E isso implica depois em consequência escolar, porque reduz o rendimento escolar da criança. A gente pega muitos casos assim. A criança não se abre, fica uma criança retraída e infelizmente vai virar um adulto aí com sérios problemas se não fizer acompanhamento, se a gente não tiver ciência disso. Estima-se que no Brasil mais de 18 mil crianças são vítimas da violência doméstica por dia. Segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, é comprovado que 80% das agressões são causadas por parentes próximos. Geralmente tem sido pelos familiares. Em alguns casos mais graves tem sido inclusive pelo genitor. Mas tem acontecido recorrente de ser da mãe, se acontece com o pai ou com o padrasto, da mãe ser cúmplice no sentido assim, ela precisa do apoio financeiro daquele marido. Então ela não denuncia porque ela pensa assim, não vou ter dinheiro para sustentar minha família, então ela se omite. E ela geralmente pede para a criança não contar nada. Que tem acontecido nos casos que a gente tem atendido, tem acontecido mais ou menos isso.